Capítulo 1144, Yang Xiaoyu tradução. Do Quan, Mao revisão. Fresou o padrinho Lin Ming ignorou o Sr. Luo e se dirigiu para a gaiola de ferro que foi jogada para o canto do corredor. Embora a batalha tivesse sido um pouco violenta, Lin Ming tentou intencionalmente evitar ferir a menina. Mesmo assim, as explosões selvagens e insanas fizeram com que ela ficasse pálida. Lin Ming agarrou duas barras de metal e as puxou, separando-as com facilidade. Venha comigo. Lin Ming estendeu a mão para a menina, com um sorriso caloroso e convidativo em seu rosto. A garotinha mordeu os lábios e agarrou a mão de Lin Ming. Assim, Lin Ming levou a garota com ele e saiu do salão. Seus passos eram lentos e firmes, com uma pressão vaga e profunda emanando dele e ecoando pelo salão, fazendo com que ninguém ousasse fazer nada. O Sr. Lu engoliu em seco, sem falar nada. O lindo rosto de Lu Fei também empalideceu. Ela recuou para um canto do salão para não atrair a ira de Lin Ming. Lin Ming e a garotinha saíram do salão da feira de negociações secreta, sem que ninguém os parasse. Depois que Lin Ming saiu, o Sr. Lu finalmente relaxou. Ele rangeu os dentes, tirando várias pílulas de seu anel espacial e engolindo-as. Hoje ele reconheceu que teve o que merecia. Embora ele tivesse perdido a reputação, por bem ou mal, a verdade era que a imensa pressão que veio sobre ele era a de uma potência a meio passo do Reino Lorde Absoluto, que estava secretamente observando tudo o que acontecia aqui. Se fosse dito que seu grupo foi esmagado por um ancião supremo do Reino Lorde Absoluto, isso não seria muito vergonhoso. Os outros jovens de elite se entreolharam, chocados devido ao desânimo. Esta feira ampliou completamente seus horizontes. De fato, no vasto reino dos deuses, realmente não havia limite para o universo, sempre haveria um pico mais alto e uma pessoa mais forte. Eles eram todos juniores de sua geração, mas em comparação com Lin Ming eles não eram nada. Este Lin Ming ele é realmente um gênio que pôde ser criado por uma terra santa? Seria uma terra santa com o poder de um grande lorde absoluto? Jiang Yu murmurou para si mesmo. Embora ele soubesse que havia inúmeros jovens heróis de elite no reino dos deuses que eram muito mais formidáveis do que ele, essa era a primeira vez que ele se sentia tão profundamente impotente e frustrado. Contra uma força aparentemente tão onipotente, ele não conseguiu reunir coragem para persegui-la. Talvez possa ser uma terra santa com o poder de um grande lorde absoluto. Além disso, o talento de Lin Ming deve ser incrível, mesmo dentro de uma terra santa com o poder de um grande lorde absoluto. E não se esqueça, acima de um grande lorde absoluto estão os impérios. Se fosse um gênio treinado por um império, quão alto seria o talento deles? Império. Jiang Yu sorriu com tristeza ao ouvir essa palavra. Se fosse o descendente de um império, quão ridículo seria isso? Sem mencionar os recursos ou heranças que um império poderia fornecer, apenas o nível de talento que o descendente de um império possuiria era terrível demais para se imaginar. Se o cônjuge do império fosse também uma superpotência e seu filho herdasse ambos os talentos de seus pais, isso seria simplesmente inacreditável. Comparado a isso, eles não eram nada mais que formigas. Jiang Yu suspirou. Então, uma transmissão de som de verdadeira essência soou em seus ouvidos. Era a voz de Lin Ming. Peço que o irmão Yu continue a coletar os materiais que solicitei. Sem dúvidas voltarei dentro de um ano e pagarei o preço integral por eles. Quando Lin Ming terminou de falar, ele rapidamente se afastou, deixando Jiang Yu atordoado. Ele podia fracamente sentir que Lin Ming brilharia com glória no futuro do reino dos deuses. Quanto a ele, ele continuaria a se esforçar para se tornar o sucessor da família de sua terra santa, mesmo que essas esperanças fossem mínimas. A diferença de status entre os dois poderia ser imaginada. Se eu puder permanecer em bons termos com Lin Ming no futuro, então os benefícios que irei obter serão muitos. No mínimo, eu serei capaz de herdar tranquilamente a posição do patriarca no futuro, Jiang Yu sussurrou para si mesmo. Enquanto pensava nisso, ele secretamente solidificou sua determinação. Ele tinha que aproveitar essa chance e ajudar Lin Ming da forma mais esplêndida e tranquila possível. Naquele momento, Lin Ming já havia saído da cidade imperial e memorial e se posicionado nos arredores distantes.
Sua velocidade não era rápida e ele parecia extremamente calmo, mas dentro do espaço do cubo mágico, Mukianshui estava liberando sua percepção, mantendo uma vigilância absoluta. A respiração de Li Ming era constante, como se ele estivesse dando um passeio casual. Mas seus nervos estavam sentindo a tensão. Ele estava pronto para lidar com os perigos que poderiam explodir a qualquer momento. Ele não podia deixar de ser cauteloso. Embora ele parecesse intimidar todo mundo e sair tranquilamente, a verdade era que ele acabara de escapar das garras da morte. Aquela feira do submundo não era diferente de uma zona de perigo para Li Ming. A razão pela qual Li Ming brandiu sua arma e começou uma briga na feira era que ele não tinha mais escolha. Se ele fosse capaz de minimizar os desastres com capital, ele não teria escolhido lutar. Mas o Sr. Lu era insaciável e ganancioso e sua tentativa de extorsão se tornou cada vez mais implacável. Se Li Ming apertasse o nariz e fingisse que não percebeu isso, então o Sr. Lu poderia até ter a ideia de aumentar o preço a alturas inacreditáveis. No final, ele pode ter até mesmo criado o pensamento de matar Li Ming para roubar sua riqueza. Afinal, se Li Ming não fosse capaz de mostrar que havia alguma grande influência por trás dele e continuasse suportando todos os abusos, então os outros pensariam que ele era alguém fácil de intimidar. Neste caso, com base que Li Ming estava carregando uma grande quantidade de riqueza, eles pensavam que ele seria apenas alguém que tropeçou em um enorme tesouro. A cidade imperial e memorial era um lugar onde tanto o bem quanto o mal estavam misturados. Se os outros acreditavam que ele não era diferente de um cordeiro gordo que estava livre para ser abatido, seu destino poderia ser imaginado. Ele poderia ser abatido por alguém, sem que restasse nada de seu corpo. Para combater esses tipos de cobras, só poderia-se ser ainda mais implacável. E reprimi-las completamente, de modo que tudo o que elas conhecessem fosse um medo. Ninguém está nos perseguindo. Havia várias percepções que estavam seguindo você por uma certa distância, mas eles finalmente recuaram. Mukianshui disse de dentro do espaço do cubo mágico. Entendi. Li Ming desacelerou seu voo, com um olhar destemido. Ele não escondeu seu paradeiro nem mudou propositadamente sua direção. Foi só até ele voar por mais 1000 milhas até Mukianshui confirmar novamente que não havia ninguém o seguindo que ele acelerou rapidamente. Ele instantaneamente ultrapassou 10.000 milhas de uma só vez, atravessando várias montanhas e vales e mudando de direção várias vezes. Finalmente, ele parou em uma floresta tranquila onde ninguém morava. Ele finalmente estava fora do perigo. Li Ming soltou um longo suspiro. Este período agora tinha sido um teste extremo para sua mente. Embora parecesse completamente confiante, a verdade era que ele estava extremamente ansioso, com os nervos à flor da pele. Mukianshui sorriu levemente. Suas habilidades de atuação não são ruins. Li Ming riu, balançando a cabeça. A senhorita Mu estava muito mais calma que eu. Quando você expôs sua pressão, não houve a menor sensação de que você não possuía qualquer energia. Era verdadeiramente a aura de um mestre superior que controlava as vidas de todos os presentes, como se todos pudessem ser mortos com um único aceno de mão. Quanto a mim, eu fiz apenas um truque de criança. Após Li Ming falar, ele utilizou a força de sua alma e a sua figura apareceu dentro do anel violeta extremo. Neste momento, Mukianshui também se transformou em um fluxo de luz que entrou no mundo do anel violeta extremo. Ali, uma garotinha estava sentada perto do jardim medicinal, segurando os 2 joelhos. Ela olhava para a vista maravilhosa na frente dela, 20 montanhas de cristais roxos. Cada montanha de cristal era formada por uma enorme quantidade de pedras solares violetas empilhadas e cristais solares violetas. Li Ming havia trocado os tesouros que ele roubou da montanha da alma estilhaçada e do clã do osso oculto na ilha Serena por pedras solares violetas e recebeu mais de 100 bilhões. E ele também herdou mais de 300 bilhões da terra sagrada das plumas verdes. Ele já havia trocado essa herança por cartões de cristal, em torno de 3.600 a 3.700 deles. Cada cartão de cristal valia 100 milhões de pedras solares violetas.
Esses cartões de cristal poderiam ser trocados em qualquer grande banco dos grandes mundos por pedras solares violetas ou diferentes tipos de pílulas. E agora, essas 20 montanhas de cristal roxo criaram um tremendo impacto visual nesta garotinha. Durante seu tempo na influência do submundo da cidade imperial e memorial, ela nunca possuiu o suficiente para comer. Desde o início, o único desejo deles era estudar seu físico especial e verificar exatamente o que era. Assim, eles lhe forneceram muitos cristais solares violetas. Mas no final, isso não levou a nada e eles só poderiam vendê-la por um preço de 2 milhões de pedras solares violetas. Então, enquanto esperava para ser vendida, essa garotinha quase nunca tinha comido nada e passou muito tempo com fome. De fato, mesmo quando ela tinha cristais solares violetas para comer no início, ela só comia perto de 20 por dia. Aquilo era igual a 200 mil pedras solares violetas, então quando ela viu uma enorme montanha de cristais solares violetas, a garotinha não pôde deixar de lamber seus lábios. Ela estava insuportavelmente com fome, mas já que ela não tinha a permissão de Li Ming, ela só podia olhar. Quando ela viu Li Ming e Mu Qianshui chegarem, ela se assustou e rapidamente se levantou. Coma o quanto quiser. Li Ming disse casualmente. A menina sabia que Li Ming tinha visto sua expressão faminta e corou, um pouco envergonhada. Ela não teve a coragem para comer imediatamente os cristais solares violetas, mas olhou para Mu Qianshui com uma expressão confusa em seu rosto. Você é aquela irmã mais velha que estava no salão? A garotinha perguntou de repente, surpreendendo Li Ming e Mu Qianshui. Os dois se entreolharam e depois se voltaram para a menina, incrédulos. Como você sabia? Uma sensação. Eu tive a sensação de que a aura dessa irmã mais velha é a mesma que a aura da irmã mais velha no salão, a garotinha disse, encolhendo o pescoço para trás. Depois que Li Ming a ouviu, ele olhou para a menina com um pouco de surpresa em seu olhar. Ela claramente não tinha cultivado o mínimo e Mu Qianshui estava propositalmente evitando colocar qualquer pressão sobre ela. Mesmo assim, ela foi capaz de lembrar das flutuações da alma de Mu Qianshui. Mesmo agora, quando Mu Qianshui estava restringindo a aura da sua alma, ela ainda era capaz de reconhecê-la. Isso era algo que nem mesmo um artista marcial habilidoso no aspecto de força da alma seria capaz de alcançar. Qual é o seu nome? Perguntou Mu Qianshui. Eu sou chamada de Yang Xiaoyu, mas você pode me chamar de Xiaoyu, a menina sussurrou em uma voz clara. Yang Xiaoyu, esse é um nome muito bonito. Posso fazer algumas perguntas? Você pode me perguntar, irmã mais velha. Xiaoyu disse, sem um mínimo de cautela com relação a Mu Qianshui. Eu quero saber qual é a sua origem. Quem são seus pais? Como você pode comer pedras solares violetas? E como você sabe onde está o embrião da pedra solar violeta? Ouvindo as perguntas de Mu Qianshui, Yang Xiaoyu pensou muito por um tempo antes de sacudir a cabeça. Ela disse, eu não me lembro de onde eu vim, tudo que eu lembro é que eu sempre estive sozinha perto da cidade imperial e memorial e eu não tenho nenhum familiar, você está sozinha. Então, como você viveu quando era criança? De onde você tirou as pedras solares violetas? Depois de ouvir as palavras de Xiaoyu, Li Ming ficou surpreso. Era simplesmente impossível para uma menina solitária e indefesa viver perto da cidade imperial e memorial durante todo esse tempo. Além disso, Xiaoyu não comia comida normal, ela só comia pedras solares violetas e cristais solares violetas, então onde ela os teria obtido? Yang Xiaoyu hesitou por um momento antes de finalmente dizer, a verdade é que eu posso ver as pedras solares violetas enterradas no subsolo. Eu posso até vê-las quando estão muito, muito longe. É só que eu sou muito fraca, então não posso desenterrá-las, mas, às vezes consigo extrair alguns pedaços pequenos e comê-los. Li Ming e Mu Qianshui ficaram estupefatos. Havia realmente uma habilidade tão mística